Olá pessoal, nessa videoaula vamos continuar falando de superfícies quádricas e nessa aula vamos falar, com uma devida atenção, o hiperboloide de uma folha e o hiperboloide de duas folhas. Eu resolvi dar uma atenção especial para ela, não porque são superfícies mais importantes, nada disso, mas é porque costuma confundir a cabeça dos alunos, principalmente quando aparecem essas equações quadráticas com um sinal mais e menos, que complica um pouco. Então, eu espero que isso aqui ajude vocês a perceberem qual é a equação, com o devido cuidado. Então, antes de tudo, só um desenho rápido, hiperboloide de uma folha, vamos dizer um cilindro esmagado, e o hiperboloide de duas folhas é esses dois pratos aqui. Tá? Como se fosse um paraboloide aqui, paraboloide embaixo, só que a gente chama de hiperboloide. Tá? E tem motivo para isso. O que acontece é que, por que hiperboloide? Que essa figura vem da hipérbole, as duas delas. A primeira é a hipérbole desse jeito, em que a gente roda em torno do eixo y, e a outra é a hipérbole desse jeito, que nós rodamos também do eixo y, formando os dois pratos. Mas a questão é que a gente agora precisa colocar equações aqui dentro. Então, vamos colocar, por exemplo, deixa eu botar aqui, x2, y2. Vou trabalhar com a equação 1, eu vou ter que escolher mais ou menos, e a mesma coisa aqui. Então a gente tem que decidir se é x2 menos y2 igual a 1 ou menos x2 mais y2 igual a 1. Qual dos dois é qual? Então, como que eu disse, olha, para lembrar qual é o truque, marque esse ponto aqui. X igual a 1, y igual a 0. X igual a 1, y igual a 0. Sempre marque esse jeito. Então, fica assim. E do mesmo jeito, ó, y igual a 1, x igual a 0. Temos essa equação. Agora, para virar de rotação, o que a gente faz? Procedimento. Troca o x por r e o y por z. Então a equação vai ficar x2 mais y2, lembrando que r é raiz quadrada de x2 mais y2, menos z2 igual a 1. E a mesma coisa aqui, x por r e y por z. Então vai ficar menos x2 menos y2 mais z2 igual a 1. Essa é a maneira de mais ou menos deduzir a equação, só que agora a gente pode colocar pesos tanto nessa coordenada quanto dessa. Ou seja, como se fosse, ó, esfera não vira elipsoide. Mesma ideia, só simplesmente colocando pesos nas equações, a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. É o que a gente vai fazer. Então, o que acontece é o seguinte, no hiperboloide vai ter pelo menos alguém com sinal ao contrário. Tudo positivo com alguém sinal ao contrário. Então, ou dois deles com sinal ao contrário, né? Então, vamos pensar essa equação aqui. x2 sobre a2 menos y2 sobre b2 mais z2 sobre c2 igual a 1. E eu quero saber que figura é essa. Tá, eu sei que é um hiperboloide, mas como que eu acho? Então, o que a gente faz? Na nossa cabeça, procura um x2 mais y2 ou x2 mais z2. Então, olha o x e olha o z. Mesma equação. Lembra um pouco o formato x2 mais z2. Então, esses dois aqui eu vou chamar de r ao quadrado. Então, essencialmente ficou r ao quadrado menos y quadrado dividido por algum peso igual a 1. Então, o que acontece é que no plano aqui, eu vou ter que botar o eixo R, e o segundo eixo eu vou trabalhar com o eixo Y, vou trabalhar com figuras de rotação, essencialmente, em que no eixo R e no eixo Y, qual é a hipérbole que eu tomo? Ó, R igual a 1. Se R é igual a 1, tá? 1, 0 está aqui, então a hipérbole que eu tomo é essa aqui. E o que vai acontecer é que, como eu estou colocando não depende de θ, significa que eu posso pegar esse R e girar à vontade, dando o hiperboloide de uma folha em torno do eixo Y. Então a figura que eu espero dessa aqui é, essencialmente, um hiperboloide de uma folha, só que em torno do eixo Y. Só para finalizar, porque o que eu fiz aqui? Lembrando de coordenadas, quando a gente coloca coordenadas cilíndricas, vamos botar R cosseno θ
O Z vai ser igual a R seno θ, em que a gente coloca alguns pesos. Por exemplo, eu vou ter que botar aqui um C e aqui eu tenho que botar um A. Então, se eu botar x ao quadrado dividido por a ao quadrado, mais e ao quadrado dividido por c ao quadrado, bem, o a e o c vai sumir, vai dar o r ao quadrado. Então, basicamente, esses pesos não interessam, a gente toma sempre o cuidado. E como que a gente faz? Localiza o termo, a soma quadrática e faça a figura. Transforma em r ao quadrado, desenha aqui com todos os cuidados, como a gente fez em outras videoaulas, rotaciona e temos as figuras todas. E basicamente é isso. Eu não decoro a equação do hiperbolante. Eu sei que tem algum mais e menos ali, mas eu só tomo um cuidado. Eu faço mais ou menos aquela ideia de decoreba, se eu precisar, aqui no quadro, para decidir quem tem, como que são os sinais disso aqui. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.